Ficou para hoje a decisão se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados vão virar réus pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre esse chamado núcleo crucial da organização criminosa. É a primeira vez que o STF analisa uma denúncia contra um ex-presidente, civis e militares de alta patente acusados de golpe. A gente começa vendo aqui, então, mais como é que vai ser esse julgamento histórico no dia de hoje. O primeiro a apresentar o voto vai ser o relator da denúncia, ministro Alexandre de Moraes. E aí, em seguida, os ministros se manifestam em ordem crescente de antiguidade no cargo. Quem está menos tempo fala antes, depois quem entra para mais tempo, fica a ordem aqui, Flávio Dino, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. O último voto é do presidente da primeira turma do Supremo, que é o ministro Cristiano Zanin. O início da votação, hoje, nessa quarta-feira, vem depois de uma longa discussão ontem, foram quase 6 horas. A gente vai a Brasília, então, ter com o Heraldo Pereira um resumo de como é que foi esse primeiro dia de julgamento ontem, Heraldo. Bom dia para você e também saber qual é a expectativa para hoje. Esperada mais uma longa sessão da turma. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Superadas até aqui as questões preliminares apontadas pela defesa dos investigados, a pontos das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República, se vai agora para o julgamento da aceitação dessas peças, chamado recebimento da denúncia. É um ato que dá início à ação penal, ao processo em si. O investigado passa a ser réu. A expectativa é de que essa etapa termine ainda hoje. Todos os preparativos para a sessão já foram feitos. Para a sessão de logo mais, os preparativos já foram concluídos. O repórter Vitor Boiadian está na sede do STF, no prédio que dá acesso ao plenário das turmas julgadoras. E aqui está ele tem mais informações. Bom dia, Boiadian. Oi, Heraldo, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, pelo menos até agora, toda a organização ao redor do STF é a mesma de ontem. Pedro Reis vai mostrar aqui para a gente. Essa é a entrada aqui do prédio onde vai ser o julgamento dessa denúncia aqui na primeira turma. Esse é um edifício anexo, não é um trabalho que é feito no edifício sede, lá no plenário da Corte do Supremo Tribunal Federal. É nesse edifício que a gente vê também o espaço onde fica a imprensa, aqui do lado de fora, acompanha o julgamento por um telão, e é também por aqui, Heraldo, onde passam algumas autoridades. Ontem, parlamentares vieram aqui acompanhar esse julgamento. Houve um reforço no policiamento, né? Como eu já disse, as viaturas acabaram de deixar aqui e teve também o apoio da Polícia do Senado, além da Polícia Judicial, para fazer essa varredura e garantir a segurança aqui dessa área ao redor do Supremo Tribunal Federal. Ontem, dos denunciados, apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro assistiu à sessão de lá do plenário da primeira turma. E há a possibilidade dele vir também nessa terça-feira acompanhar a sessão desta manhã. Então a gente vai ter uma sessão que está marcada para as 9h30, lembrando que é a análise da denúncia. É preciso que a turma aceite a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República para só daí se abrir uma ação penal, transformando aqueles denunciados em réus dentro do rito legal. Então, a apresentação da denúncia já foi feita, as preliminares foram superadas ainda ontem e hoje os 5 ministros da primeira turma devem se debruçar sobre esse tema especificamente da denúncia. Começando, lembrando, pelo voto do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. A sessão deve se estender até o início da tarde, pelo menos. Heraldo. Vitor Boiadian, as informações de Brasília. O julgamento começou ontem com uma introdução do ministro relator, Alexandre de Moraes. Em pouco menos de meia hora, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório da denúncia contra o núcleo crucial da organização criminosa que, segundo a Procuradoria-Geral da República, atuou de forma lesiva contra a ordem democrática. Em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou os argumentos da denúncia contra o grupo. O PGR listou em detalhes e em ordem cronológica todos os acontecimentos que culminaram no 8 de janeiro de 2023. Gonet destacou que o grupo formou uma organização criminosa com o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. Paulo Gonet citou os ataques de Bolsonaro às urnas, a reunião ministerial de 2022, quando se falou sobre o uso da força, os acampamentos em frente aos quartéis e operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição para dificultar o acesso de eleitores de Lula às urnas. Lembrou também o plano chamado de Punhal Verde e Amarelo. As investigações revelaram a aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. Depois das argumentações do Procurador-Geral da República, os advogados começaram a apresentar as defesas de cada um dos denunciados. Com exceção do advogado do delator, tenente-coronel Mauro Cid, todos negaram a participação dos clientes nos crimes apontados na denúncia e disseram que não há provas suficientes para a acusação. O primeiro a apresentar a defesa foi o advogado do ex-diretor-geral da ABIN e atual deputado federal, Alexandre Ramagem, do PL. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto negou a existência de uma ABIN paralela para sustentar a trama golpista. Demóstenes Torres, advogado do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, afirmou que a denúncia não aponta de que forma o almirante teria contribuído para os ataques golpistas de janeiro e pediu a rejeição da denúncia. O advogado do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, disse que a denúncia é inepta e cheia de falsas acusações. A defesa contestou ainda a importância de uma minuta de um decreto de estado de defesa. A chamada minuta golpista foi encontrada na casa de Torres e afirmou que um texto semelhante já circulava pela internet. A defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse que não há provas contra ele e que não há na delação premiada de Mauro Cid nenhuma menção à participação de Heleno em planos golpistas. Segundo a defesa, a Procuradoria buscou provas para tentar incluir Augusto Heleno na acusação. O advogado de Jair Bolsonaro questionou a validade da delação de Mauro Cid e afirmou que nenhum documento prova a participação do ex-presidente na trama golpista. Segundo Celso Sanches Vilardi, não é possível dizer que Bolsonaro foi o líder de uma organização criminosa. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, o colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. O advogado de Mauro Cid ressaltou o papel de delator do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. César Bittencourt disse que o militar contribuiu para as investigações e que, por isso, o STF não deve receber a denúncia contra ele. O advogado do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, chamou de ilação o trecho da denúncia que trata da reunião do general com os então comandantes das forças no dia 14 de dezembro de 2022, em que, segundo a acusação, Paulo Nogueira pressionou os militares a aderir ao golpe. O último advogado a falar foi o de Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro à reeleição. Ele está preso desde 14 de dezembro. José Luiz Oliveira Lima afirmou que o general da reserva tem reputação ilibada e que a PGR não apontou elementos sobre qual seria a atuação específica de Braga Neto na trama golpista. Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente. Foi na parte da manhã, outros destaques de ontem vieram na parte da tarde, quando os ministros avaliaram 5 pedidos das defesas e foram todos recusados, rejeitados pelo STF. Inclusive, Neraldo, aquele pedido para anular a delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Ana Paula, nenhum questionamento dos advogados foi aceito. Nessa fase, o julgador decide se há elementos mínimos para que a denúncia seja recebida e se dê início ao processo penal em si.
Nos depoimentos em diferentes fases da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência da República no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele falou de detalhes sobre a articulação de tentativa de golpe de Estado, que foi negado pelos advogados. Ao todo, foram 5 questionamentos feitos pelas defesas. Os ministros analisaram primeiro o pedido da defesa para que o relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin fossem impedidos de participar do julgamento por parcialidade. O relator disse que o plenário do Supremo já tinha rejeitado esse argumento antes. Os outros 4 ministros da turma seguiram o mesmo entendimento e também votaram contra. Depois, Moraes rejeitou os questionamentos de que o Supremo não é o tribunal adequado para julgar os casos, porque os acusados perderam o foro privilegiado ao deixarem os cargos que tinham durante os fatos narrados. E ainda um outro pedido, para que a denúncia fosse para o plenário para ser analisada por todos os ministros. Moraes lembrou que no final de 2023, ou seja, antes da denúncia da Procuradoria-Geral da República, o plenário do tribunal já tinha decidido que a maioria dos casos criminais passaria a ser julgada pelas turmas do Supremo. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8. de janeiro. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram o relator. O ministro Luiz Fux discordou. Lembrou que já tinha votado anteriormente para que os denunciados sem foro fossem julgados por instâncias inferiores da Justiça. E que, se as ações fossem abertas no Supremo, que elas fossem analisadas pelo plenário. Os advogados de defesa dos acusados também tentaram anular o caso. Eles argumentaram que houve ilegalidade no início da investigação e na decisão de fatiar a denúncia em núcleos. Alexandre de Moraes afirmou que esses pontos já tinham sido julgados pelo plenário do tribunal, que avaliou os procedimentos como legais. O relator rebateu ainda os argumentos de que houve cerceamento de defesa, dificuldade de acesso a documentos e busca ilegal de provas. E foi seguido pelos 4 ministros. A quarta preliminar foi um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que fosse assegurado o chamado juízo de garantias, quando um magistrado é indicado para fiscalizar as investigações contra ele. Todos os ministros da turma votaram contra, porque o Supremo já havia decidido que o juiz de garantias não deve ser aplicado nos processos conduzidos pelo próprio STF. A última preliminar analisada pelos ministros da primeira turma foi a que pedia a anulação do acordo de colaboração premiada feito pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Nos depoimentos, ele contou detalhes sobre as articulações feitas pelo Grupo Central para a tentativa do golpe de Estado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, negou que Cid tenha sido coagido a fazer a delação. O relator destacou que o acordo de Cid cumpriu todas as exigências legais e foi seguido pelos outros ministros. Luiz Fux e Cristiano Zanin lembraram que a análise sobre a veracidade de uma delação só pode ser feita depois que a denúncia é recebida e que a delação só é o ponto de partida para a obtenção de provas. Vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Foi dito que o colaborador teria mentido. Essa é uma possibilidade real, mas que terá que ser verificada se houver o recebimento da denúncia no curso da instrução.
o colaborador vai ser ouvido em juízo, vai poder ser questionado pelas defesas, se houver a instauração da ação penal, e aí é que será o momento oportuno de se aferir a credibilidade ou não daquilo que foi dito e mais, a eficiência ou não dessa colaboração, inclusive para o deferimento dos benefícios previstos em lei. Ontem à noite, numa rede social, o ex-presidente Jair Bolsonaro se queixou da mudança no regimento interno do STF, que fez com que ações penais originárias tramitassem nas turmas julgadoras e não mais no plenário, diante de todos os ministros. Lembrou também a ampliação da competência do Supremo, 2 semanas atrás, para alcançar réus que não exercem mais função pública, e afirmou que as garantias inerentes ao foro privilegiado incluíram o julgamento pelo plenário no caso de crime comum cometido por presidente da República. O ex-presidente escreveu, abre aspas, no momento conveniente dessas alterações, mostra que a regra foi criada para mim e depois de mim poderão mudar novamente, fecha aspas. O STF declarou que não vai comentar e que os questionamentos das defesas dos acusados estão respondidos no julgamento da denúncia.